Olá, nono ano. Vamos lá então para a correção das questões da página 313 sobre o modernismo brasileiro. A. Quais eram as principais características do modernismo brasileiro? Entre as principais características do modernismo brasileiro estão a produção de uma arte influenciada pelas vanguardas europeias e a busca por uma identidade brasileira. B. Qual a principal ideia do Manifesto Antropofágico? A principal ideia do Manifesto Antropofágico é a de que elementos da cultura estrangeira deveriam ser incorporados à cultura brasileira de maneira que fossem transformados em cultura nacional. C. O que foi a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna foi uma exposição com duração de 3 dias organizada por artistas modernistas na cidade de São Paulo. O evento foi o mais famoso e polêmico organizado pelos modernistas. Chocou muitos de seus espectadores mais conservadores, mas também foi muito elogiado por seu caráter inovador. Continuando para a página 314, veremos hoje quem eram os membros da população rural do Brasil nessa época, ok? No início do século XX. Ao mesmo tempo que parte da sociedade brasileira passava por um processo de modernização, ok? Aqueles que moravam na cidade, principalmente nos grandes centros urbanos, muitas áreas do interior do Brasil continuavam organizadas de acordo com a tradição rural. Observe a seguir alguns grupos sociais que formavam a sociedade tradicional. Os coronéis, ok? Que nós já sabemos que mandavam na política, ok? Eles compravam votos, manipulavam a população local, ok? Então, no interior do país, no interior do país, o poder se concentrava na mão dos grandes proprietários de terras, também conhecidos como coronéis. Eles costumavam dominar o cenário político nessas regiões, utilizando seu prestígio, poder e influência para controlar as eleições locais, coagindo a população a votar nos candidatos indicados por eles, ok? Então, são os proprietários de terras, os fazendeiros, ok? Principalmente das fazendas de café de São Paulo, e eles manipulavam os votos de sua população, ok? Com favores ou ameaças. Líderes religiosos. Os líderes religiosos ocupavam uma posição de destaque nas sociedades do interior, exercendo grande influência sobre a população. Como nós vimos, parte desses líderes religiosos tiveram comunidades muito grandes, ok? Como a de Canudos, tudo bem? Então, eram pessoas muito importantes e muito influentes na população rural. Muitos desses religiosos eram aliados dos grandes proprietários rurais e faziam o papel de mediadores entre a população e os grandes proprietários. Além daqueles líderes religiosos, então, que formaram comunidades à parte, nós temos esses aqui que são aliados aos grandes proprietários rurais, ok? E tentavam ajudar com que a relação entre esses grandes proprietários e a população fosse pacífica, ok? Um dos principais líderes religiosos do Nordeste foi Padre Cícero. Nascido no Ceará em 1844, dedicou grande parte da vida a ajudar as pessoas necessitadas. Além de padre, Cícero atuou na política, sendo prefeito da cidade de Juazeiro do Norte e vice-governador do estado do Ceará. Então, os líderes religiosos também tinham participação política. Trabalhadores do campo. Então, nós vimos que grande parte da mão de obra ia para as cidades trabalhar nas fábricas, ok? Mas parte da mão de obra no interior do país era formada por camponeses, vaqueiros, mineiros e seringueiros.
Geralmente, em troca de salários baixos, eles trabalhavam para os grandes proprietários rurais durante longas jornadas diárias. Então, além dos imigrantes que vieram para trabalhar em fazendas, os brasileiros eram principalmente camponeses, vaqueiros, mineiros e seringueiros, ok? Que trabalhavam no campo com longas jornadas diárias também, ok? E sem direitos. Continuando para a página 315, cangaceiros. Como vimos, durante as primeiras décadas do século XX, grande parte do interior do Brasil era dominada pelos coronéis. Esse cenário era ainda mais forte na região do sertão nordestino, onde eles costumavam exercer maior poder sobre a população pobre. Os cangaceiros então vão surgir no sertão nordestino, ok? E inicialmente eles vão ser financiados, ok? Pelos coronéis, tudo bem? Os coronéis vão financiar a formação de grupos armados, ok? Esses grupos faziam uso da violência para defender seus interesses, ok? Então, o surgimento dos cangaceiros tem a ver com os coronéis. Foram os coronéis que contrataram essas milícias, ok? Violentas. Ao longo dos anos, porém, ok? Esses cangaceiros começaram a atuar de maneira independente, ok? E deixaram de seguir as ordens dos coronéis. Esses cangaceiros, para sobreviver, ok? Eles saqueavam, roubavam vilas e cidades. Geralmente, os cangaceiros conheciam bem a região onde atuavam, o que dificultava o trabalho da polícia no combate a esses grupos, mesmo havendo esforços do governo. Porém, ao longo da década de 1930, as melhorias do transporte e da comunicação entre o sertão e os grandes centros urbanos dificultaram cada vez mais a atuação dos cangaceiros. Muitos deles se entregaram, abandonaram o cangaço ou foram mortos pela polícia. Assim, no final dessa década, o cangaço sofreu um grande declínio e chegou ao fim. Então, o que acabou com o cangaço foi o desenvolvimento do transporte e da comunicação, ok? Porque passou a ser difícil eles conseguirem fugir quando realizavam os saques, ok? Nas vilas e nas cidades. O cangaceiro mais famoso era o Lampião, ok? Entre 1922 e 1938, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, liderou um grupo de cangaceiros que ficou conhecido em todo o país. Seu grupo agia com grande violência do sertão nordestino, promovendo diversos crimes. Então, o grupo de Lampião, ele sobreviveu por bastante tempo, ok? Mais de 10 anos, e era um dos mais violentos, ok? Por isso ele ficou conhecido em todo o país, ok? Ele desafiava as autoridades locais, atraindo o interesse de homens e mulheres para o cangaço, ok? Era um grupo, então, muito popular e ele acabou atraindo uma grande população e sendo um grande grupo, ok? Leiam o textinho aqui do final, tá bom? Sobre isso, é importante vocês lerem também. E façam agora, como lição de casa, as atividades das páginas 316 e 317. Tchau, tchau!